sono de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. Neste sábado da terceira semana do tempo da Páscoa, a Igreja, na liturgia das horas, no ofício das leituras, nos dirige uma palavra. O texto que nos é proposto hoje na segunda leitura do ofício das leituras é um texto do comentário sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, bispo. Esse texto é do século V da nossa era. E o título que nos é trazido é o seguinte: Cristo entregou seu corpo para a vida de todos. Portanto, ouçamos com bastante atenção, com bastante piedade, essa palavra da Igreja, da tradição da Igreja, que nos ilumina e também nos ajuda a compreender melhor os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu morro por todos, diz o Senhor, a fim de que por mim todos tenham vida. Eu morro para resgatar todos pela minha carne. A morte morrerá em minha morte, e juntamente comigo a natureza humana que caíra ressuscitará. Para tanto, tornei-me semelhante a vós, um homem autêntico da descendência de Abraão, a fim de ser semelhante a meus irmãos. São Paulo compreendeu isto perfeitamente ao dizer: visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o demônio. Ora, aquele que tinha o poder da morte e por conseguinte a própria morte, não poderia ser destruído de nenhuma outra maneira se Cristo não tivesse se oferecido em sacrifício por nós. Um só foi imolado pela redenção de todos, porque a morte dominava sobre todos. Por isso, disse nos Salmos que Cristo se ofereceu a Deus, Pai, como sacrifício imaculado. Sacrifício e oblação não quisestes, mas formastes-me um corpo. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então vos disse: eis que venho. O Senhor foi crucificado por todos e por causa de todos, a fim de que, tendo um morrido por todos, vivamos todos nele. Não seria possível que a vida permanecesse sujeita à morte ou sucumbisse à corrupção natural. Sabemos pelas próprias palavras de Cristo que ele ofereceu sua carne pela vida do mundo.
eu me consagro por eles. Com isso, ele quer dizer que se consagra e se oferece como sacrifício puro de suave perfume. Com efeito, tudo o que era oferecido sobre o altar era santificado ou chamado santo, conforme a lei. Cristo, portanto, entregou seu corpo em sacrifício pela vida de todos, e assim a vida nos foi dada de novo por meio dele. Como isso se realizou, procurarei dizer na medida do possível. Depois que o Verbo de Deus, que tudo vivifica, assumiu a carne, restituiu à carne o seu próprio bem, isto é, a vida. Estabeleceu com ela uma comunhão inefável e tornou a fonte de vida, como ele mesmo o é por natureza. Por conseguinte, o corpo de Cristo dá a vida a todos os que dele participam. Repele a morte dos que a ele estão sujeitos e os libertará da corrupção, porque possui em si mesmo a força que a elimina plenamente. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouvindo este belo texto de São Cirilo de Alexandria, do século V, que nos fala sobre esse mistério grande de Cristo, que entregou o seu corpo para a vida de todos, percebemos a grandiosidade do amor de Deus, que antes mesmo de entregar o seu corpo no seu mistério pascal para a nossa salvação, decidiu assumir esse corpo, decidiu tomar esse corpo, como nos lembram os santos padres, aqueles homens eclesiásticos que no início da igreja contribuíram para a sistematização da fé, para a divulgação da fé cristã, com seus escritos, ensinamentos e testemunho. Ele assumiu o que é nosso para nos dar o que é seu. Ao encarnar-se, Deus desce da sua onipotência e decide se tornar menor como nós. Se sujeita à nossa natureza para poder salvar a nossa natureza a partir de dentro. Deus Todo-Poderoso decide se tornar homem, decide ter um corpo, para que a partir desse corpo pudesse matar a morte. O corpo de Jesus dilacerado na cruz e depois glorificado na ressurreição é o que também garante que os nossos corpos, depois de passar por essa peregrinação na terra, possam gozar da alegria infinita da vida eterna que Deus tem reservado para aqueles que o amam. São Cirilo de Alexandria nos apresenta esse mistério como penhor da nossa salvação, como garantia também da nossa vitória
sobre a morte. O corpo de Cristo, assumido por Ele, sofrido, submisso aos sofrimentos, submisso à cruz, uma vez sendo glorificado, abre as portas para que o nosso corpo, também subjugado neste mundo, possa entrar na eternidade ressuscitado e ressuscitado por Cristo. O começo de tudo está na encarnação, quando Deus decidiu vir até nós, assumir a nossa natureza, para ir desatando cada nó que o pecado tinha atado sobre a nossa natureza, e assim pudesse nos conduzir pelo caminho da eternidade. Que Jesus, então, nos faça compreender cada vez mais esse mistério grande do seu amor por nós, de um amor que faz com que assuma o que é nosso, para nos dar o que é seu, o infinitamente grande amor. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um sábado cheio das bênçãos de Deus. Que a presença e a bênção de Deus se faça sentir na sua vida. E que cada hora desse dia seja uma oportunidade para que você faça a experiência do Cristo ressuscitado. A graça do ressuscitado se faça realmente sentir em cada instante, em cada coisa que você realizar no dia de hoje. Neste santuário que é a sua casa, esse lugar na sua família onde você se encontra com Deus, seja um ambiente propício para que você se prepare bem neste sábado para o dia do Senhor que vem. Amanhã é domingo, é dia do Senhor. Então que seja hoje um dia de preparação também, para esse encontro especial que acontece a cada semana com Deus, no dia que Ele escolheu, para que pudéssemos celebrar a sua Páscoa. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a tua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.